Entrevista. A compreensão de uma expressão livre e natural da sexualidade é o que propõe o livro Sexualidade Nua e Crua, lançado pelo Instituto Movimento Orgânico. O livro explica como o conceito de sexualidade foi construído na humanidade ao longo do tempo e o que é natural, consequência da genética, enfim, muitas explicações presentes nesse trabalho literário. Também mostra evidências históricas que apontam como a repressão sexual foi construída na nossa cultura e como isso afeta as nossas relações. E para saber mais, nós vamos conversar agora com o Renan Carvalho, escritor que atua como mentor e coach de relacionamentos e sexualidade. Renan, seja muito bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia para você. Bom dia, ouvinte da CBN. É um prazer enorme estar aqui compartilhando esse nosso conhecimento aí. Pois é, a sexualidade é um dos assuntos mais controversos da humanidade. Que mensagem você passa nesse livro? Por que esse tópico, essa temática e como foi a construção desse trabalho literário? Isso já começou com a gente ali no Movimento Orgânico, no Instituto Movimento Orgânico, já há 10 anos, né? A gente trabalha muito essa questão dos relacionamentos. Só que a gente focava muito nos relacionamentos profissionais e relacionamentos familiares, coisas assim que sempre, nunca você consegue separar uma coisa da outra. Então, às vezes você está trabalhando no ambiente corporativo, no ambiente de uma empresa e a pessoa traz um problema e não dá para separar o que é profissional do que é familiar nessa hora. A gente acaba atendendo pessoas que têm desafios no relacionamento familiar, né? E isso já virou uma tônica assim, no movimento orgânico. Então, a gente tem grupos, a gente reunia esses grupos, a gente conversava bastante e sempre, às vezes, trazia um problema de relações conjugais, um problema de relacionamento íntimo, aparecia, e a gente também procurava trabalhar isso sempre no âmbito filosófico nosso, né? Eu sou coach, eu tenho, né, toda essa experiência na parte de filosofia e procurava ajudar as pessoas com isso. E assim, dentro da nossa própria vida, do nosso próprio relacionamento, que eu sou casado há quase 20 anos, a gente também enfrenta diversos desafios que na maioria das relações, na imensa maioria dos relacionamentos conjugais, ele é velado, a gente não explicita isso para o mundo, né? Existe uma relação aparente, que ela aparece para a sociedade, mas existe aquele relacionamento íntimo entre casais que, na maioria das vezes, sempre tem alguma frustração, algum problema. E aí eu fui pesquisar sobre isso e acabei vendo que, né, uma pesquisa da Carmita Ábido, que é do Prosex, lá da USP de São Paulo, que é uma sexóloga famosíssima, Carmita Ábido, no Brasil, uma pesquisa que ela fez, 50% dos relacionamentos admitiram haver casos extraconjugais, né? Esses foram os que admitiram. Se for contar os que não admitiram também, aí tem uma questão, e que onde existem relacionamentos extraconjugais, isso aí nós já estamos chegando a 70%, né? E aqueles que não, onde não existiram relacionamentos extraconjugais, existem outros tipos de frustrações, que era o que aparecia, o que o pessoal acabava trazendo para mim. Muitas frustrações de não conseguir chegar num consenso, chegar numa maneira melhor de levar essa questão da sexualidade dentro do relacionamento. Então, aí eu fui percebendo que, tem alguma coisa errada com o próprio conceito, talvez. Será que todas as pessoas estão erradas? Será que todo mundo é ignorante em relação a isso? Ou será que nós estamos vivendo um conceito que não se encaixa realmente naquilo que o ser humano nasceu para viver, né? E aí, como a gente já trabalhava muito essa questão dos relacionamentos, eu falei, não, vou fazer uma pesquisa mais profunda sobre essa questão da sexualidade, porque isso parece um drama da humanidade. É uma questão mal resolvida do ser humano. O ser humano não se resolveu como humanidade, se a gente for falar como a raça humana, a gente não se resolveu sexualmente. Então, eu fui atrás de informações que nos ajudassem a esclarecer esse drama. Por que existe isso? E o que, né, como que nós podemos sair disso? Então, isso foi o que me motivou a fazer todo esse estudo, trazer essas pesquisas, trazer essas informações para ajudar a esclarecer isso para nós, né? E isso ajuda muito a reconstruir o diálogo. Eu acho que uma das dificuldades que existe na sexualidade das relações é a falta de diálogo, é a dificuldade de diálogo, imposta pelos tabus, pelo sistema, pelas crenças que as pessoas trazem com elas. E esse resgate do diálogo, muitas vezes a gente precisa de algum subsídio, alguma coisa que nos ajude a construir esse diálogo. Então, o livro também se propõe a isso, né? Ajudar os relacionamentos a resgatar esse diálogo para buscar uma caminhada de plenitude sexual, né? Na relação e na vida, de modo geral. O Renan, a questão sexualidade vai muito além da palavra sexo, do ato em si. É muito comportamento,
é educação, é expressão, é falar e ouvir, é o diálogo presente, como você mesmo colocou, né? Exatamente. Sexualidade envolve tudo, né? Tudo que tem a ver com o relacionamento íntimo entre duas pessoas, né? A forma de falar, às vezes a conversa sobre questões íntimas é parte da sexualidade e a gente não traz isso à tona, né? Existe uma dificuldade muito grande de pessoas, de algumas pessoas, de conversar sobre sexo, né? A própria conversa, né? Eu conheci, né, mulheres e homens que, se a gente traz esse assunto à tona, a pessoa simplesmente trava, não consegue falar nada, né? Agora, tu imagina o tanto que isso é forte a nível de humanidade. Então, e aí existem também, né, no outro lado disso aí, uma juventude, uma mídia, um meio que está trazendo isso à tona de um jeito extremamente voraz, assim, né? Está mostrando um lado que está assustando o pessoal mais das antigas. Então, acaba gerando mais um conflito aí entre gerações, um conflito entre coisa que tem a ver com a sexualidade. Então, mais um conflito para esse drama que existe, né? Então, por isso a importância. Será que não tem um jeito da gente esclarecer isso melhor? Né? A gente trazer à tona informações que dizem, então é assim, é por isso que está acontecendo tudo isso. Então, essa é a luz que a gente buscou elucidar um pouco nesse estudo. E nessa questão de tantos tabus que, com o passar do tempo, aumentaram ou diminuíram dentro desse conceito da sexualidade, essa tua pesquisa que você fez para desenvolver o livro Sexualidade Nua e Crua, trazendo aqui um pouquinho desses principais tabus que ainda hoje estão presentes na nossa construção de sociedade, algum em especial te despertou maior atenção? Olha, uma das coisas interessantes em relação a esse livro, né, porque existem estudos de sexualidade fantásticos no nível acadêmico, né, existem, né, estudiosos aí, Master e Johnson, Kinsey, são estudiosos que trouxeram grandes pesquisas, grandes evoluções na questão da sexualidade no nível mundial. E o que eu busquei de um pouco diferente, né, ainda aproveitando informações que esses estudiosos trouxeram, mas que eu busquei de um pouco diferente é entender isso de um ponto de vista um pouquinho mais amplo. Né? Porque sexualidade, ela não existe por si só na vida de uma pessoa, ela é parte de um contexto de vida que envolve o todo da pessoa. A gente costuma, no movimento orgânico, olhar o ser humano como um ser integral, como um ser que é um todo. Nós somos um todo. Nós não somos só essa parte, só aquela parte, cuida da sexualidade aqui, cuida do trabalho ali, cuida dos filhos aqui, cada um é um ser humano diferente. A gente tem uma tendência a fazer isso, né? A separar a vida da gente numa roda e em diversos queijinhos e falar aqui tem que cuidar disso, aqui cuida daquilo. Mas o ser humano, a gente não é assim, a gente é um todo. O mercado de trabalho já percebeu isso também, que é impossível que uma mãe deixe em casa os problemas e vá com a cabeça plena, serena, a trabalhar a sua jornada de trabalho. A mesma coisa para o pai. O mercado de trabalho hoje é mais evoluído e entende que é um ser humano ali presente. Exatamente. Isso é uma evolução enorme do mercado de trabalho e é muito recente, se a gente for perceber, né? E agora, esse entendimento a nível de cultura nossa e a nível, né, de sistema que a gente vive, ele ainda é meio que incipiente ainda, porque a gente costuma dividir tudo ainda, né? A gente costuma colocar as coisas tudo em caixinhas ainda e não olhar o ser humano como esse ser integral. Agora, quando a gente começa a olhar o ser humano como esse ser integral, então, peraí, sexualidade faz parte de um contexto maior. Então, a gente, no início do livro, a gente procurou primeiro ver de onde vêm os tabus e de onde vêm os problemas e de onde vêm as crenças limitantes do ser humano, as crenças conflituosas, de onde vêm as distorções. Primeiro a gente procurou entender isso de um ponto de vista um pouco maior, mais abrangente, mais genérico, né? Por quê? Porque se a gente entender isso aí, fica facinho a gente entender os tabus e os problemas da sexualidade, né? Então, a proposta do livro ali foi, no primeiro momento, entender, tá bom, se existem conflitos, se existem, né, distorções, se existem tabus, se existem crenças extremamente nocivas no meio da sexualidade, né, onde foram construídas essas crenças? E o que a gente descobriu é que isso foi construído num contexto bem mais amplo, num contexto de a humanidade, a partir de determinado momento, a gente deixou de viver uma vida colaborativa que a gente viveu durante 200 mil anos como Homo sapiens, como caçadores-coletores. A gente vivia uma vida altamente colaborativa. E a gente passou a viver uma vida competitiva. A gente criou um medo. Então tem todo um contexto histórico que traz isso aí. A gente usa muito referência, o Yuval Harari, do Sapiens também, é uma das referências que a gente usou muito no livro. Mas para entender uma mudança de paradigma que aconteceu na humanidade a partir de determinado momento, onde a gente saiu de uma mentalidade
de abundância e colaboração, porque para a gente ser colaborativo, a gente precisa acreditar que as coisas são suficientes para todo mundo, então nós temos que compartilhar, né? Então a gente viveu muito isso e depois a gente criou um modo de vida extremamente competitivo. E a gente criou isso, a gente passou a ter medo de falta, e aí a gente criou propriedades, e criar propriedades é de coisa de 10 mil anos para cá, ou seja, durante 200 mil anos a gente viveu 100. Então a gente criou propriedades, a gente cercou terra, a gente fez várias coisas que mudaram esse mindset, e aí a partir dessa mudança o ser humano desenvolveu inúmeros comportamentos diferentes do que ele vivia no passado. A partir desse momento, sexualidade mudou radicalmente na humanidade. E aí, tem até uma outra escritora que a gente usa como referência muito, que é a Regina Navarro Lins. Ela tem vários livros publicados sobre essa história da sexualidade humana. E mostrando muito isso, né? Mostrando que a partir de determinado momento, a humanidade, por causa dessa mentalidade competitiva, transformou mulher, que a mulher durante mais de 200 mil anos, enquanto a gente era caçador-coletor, quando a gente vivia de forma colaborativa, a mulher era uma referência da humanidade. A mulher era como que a referência dos grupos que existiam naquela época, né? E todo o modelo colaborativo girava em torno de como a mulher, né? As mulheres, elas cuidavam daquele grupo. E os homens eram participantes, né? que respeitavam e que existia uma igualdade absoluta nesse meio desses grupos. E a sexualidade ali tinha toda uma forma que é totalmente diferente do que a gente imagina hoje. Só que a partir do momento que a gente criou competição, criou escassez, criou propriedade, criou necessidade de proteger e de conquistar propriedades, a gente mudou tudo isso. Aí a mulher perdeu o valor totalmente na humanidade. Aí o ser humano, o homem, e não o homem em si, mas aquele homem que tinha uma característica de violência, de ser mais poderoso que os outros, esse homem ganhou um status muito grande na humanidade, e assim começaram as guerras, as disputas, os conflitos, assim a mulher virou propriedade, assim, aí começaram inúmeros problemas. A mulher, nós temos 10 mil anos de história, eu resumo isso no livro, 10 mil anos de história de repressão da sexualidade feminina. Então, isso é um problema gravíssimo, porque isso afetou não só as mulheres, isso afetou os homens também. Né? E os homens não sabem até hoje como lidar com isso. Então, o que nós buscamos resgatar um pouco com a informação que a gente traz nesse livro é que, poxa, a nossa natureza veio de um mundo, de um ambiente, de um sistema colaborativo onde nós éramos igualitários e onde a mulher era uma referência. Por que nós não podemos resgatar isso no nosso estilo de vida? Será que não existe nenhum meio hoje onde isso acontece? E aí nós temos uma pesquisa que a gente fez também sobre o universo liberal que mostra que isso está muito presente nesse meio. Então existe sim uma vazão que o ser humano está tentando buscar hoje em dia para dar vazão a essa natureza, aquilo que foi natural em nós, de ser colaborativo e de ter a mulher como referência. O ser humano está buscando isso de alguma forma, porque esse estilo de vida competitivo, que coloca o homem como poderoso, que precisa proteger as propriedades, que precisa garantir o futuro, que precisa ir atrás e perseguir sempre e tal, que é um estilo de vida que a gente combate muito pouco. Se a gente for ver, na verdade a gente exalta esse estilo, se a gente for ver, esse estilo de vida é exaltado pela humanidade. Esse estilo de vida provoca consequências extremamente danosas nessas relações entre homem e mulher e entre gêneros de um modo geral, e aí cria todos esses padrões e cria todas essas competições entre pequenos grupos e gêneros e coisas. Então tudo isso aí é uma consequência de um pensamento competitivo que a gente adotou e que agora a gente começa a perceber a consequência danosa que isso está trazendo para nós. Rapidamente ainda sobre mudanças de comportamento ao passar dos tempos e hoje a nossa atualidade, a nossa modernidade, essa era digital, o mundo online 24 horas presente para muitas pessoas. Sim. E ao mesmo tempo também a própria exposição do corpo 24 horas, se assim quiser, está ali presente. Como é que você avalia também hoje essa modernidade em termos desses comportamentos que foram evoluindo e também nesse conceito sexualidade? Está terminando o nosso tempo, então para te resumir em 2 minutinhos essa resposta. O que a gente pode perceber que nos dias de hoje está prevalecendo assim, né, é uma pequena... o ser humano, nós estamos chegando num ponto que a gente está percebendo que tudo isso que a gente viveu, toda essa repressão e essa violência que a gente viveu ao longo... Isso não funciona, não está funcionando mais. E a gente está começando, graças à informação que nós estamos tendo em mãos, a descobrir que existem
a descobrir que isso está errado, mas a gente não sabe ainda qual que é o jeito certo. Então, basicamente, isso é o que está acontecendo hoje, né? As pessoas elas estão experimentando. Então, nós estamos vivendo um lado experimental do ser humano de novo para tentar descobrir o que é o que vale a pena realmente. Então, isso assusta. Isso assusta muita gente, né? E nós temos a tecnologia que acaba acelerando esse processo e assustando mais ainda. Então, se a gente não tiver uma clareza, que a gente procura trazer isso no livro, uma clareza do que representa realmente a sexualidade dentro de nós e dentro do nosso meio, isso aí acaba sendo mais um problema, né? Mais um problema. A gente ter essa abertura toda que a gente tem com a tecnologia, com a juventude, que vem com uma outra cabeça, que já vem questionando todos esses padrões e essas repressões que foram criadas no passado. Então nós precisamos realmente um conhecimento que nos ajude nesse sentido. Nesse olhar, pessoas estão se experimentando, podem ser influenciadas, de repente, por exemplos certos ou errados dos outros, nesse campo da buscar algo mais ou buscar uma novidade no seu conceito? Com certeza. E aí que está, né? A questão do certo ou errado aí é bem complicado. É bem complicado porque as pessoas elas vão... se elas buscam alguma coisa, se elas buscam experimentar alguma coisa, é porque... de alguma forma existe uma insatisfação lá dentro delas ou alguma coisa dentro delas que não está fechando, que não está se encaixando muito bem, né? E se a gente não entender isso que não está se encaixando, é difícil a gente julgar o que as pessoas estão experimentando. Então, a gente entender, o que é o problema que eu tenho dentro de mim, que me faz querer essas coisas, que me faz ir atrás dessas coisas, o que é o problema ou não, o que eu tenho dentro de mim, né? E aí, se as pessoas compreenderem isso mais, nós vamos ter uma maior empatia, uma maior compreensão entre os casais, entre os relacionamentos. Isso aí vai facilitar o diálogo e vai permitir que a gente seja mais tranquilo em relação a tudo que está acontecendo. Renan, vários ouvintes conosco aqui, temos aqui o Demer Renato, a Andréia, também o José Dercílio, temos aqui o Loriberto Filho e a Cíntia Sarita, inclusive colocando o assunto necessário, parabéns ao livro, Renan, palavras da nossa ouvinte Cíntia Sarita. Obrigado, um abraço para a Cíntia, para o Renato, para a Andréia, para todos que estão aí nos pergunto, ouvindo. né, o ouvinte que está interessado, gostaria de ter acesso, comprar o teu livro, de que forma pode ter esse material em mãos? Então, até depois dessa questão dessa pandemia aí, porque eu já lancei um livro alguns anos atrás, mas depois dessa questão da pandemia eu meio que mudei o paradigma também, né? Então, em vez de lançar o livro físico em livrarias, essa coisa toda, a gente lançou o livro online e a gente disponibilizou ele para vendas online. Então, hoje, quem quiser adquirir o livro, né, que se buscar no Google Sexualidade Nua e Crua, já vai acessar a página ali. Mas o nosso site é o www.organicas.org. Ali você pode adquirir o livro, ou também na Amazon. Na Amazon também está disponível. Então, você pode adquirir o livro físico ou o e-book, o que o pessoal preferir. Renan, foi um prazer te receber aqui. Obrigada mesmo por estar conosco e trazer um pouquinho mais sobre esse tema que a gente percebeu que realmente tem muito a ser questionado, entendido, vivido e, mais do que isso, respeitado. Com certeza. Muito obrigado, Denise. Obrigado a todo o nosso ouvinte. Um abraço aí. Renan Carvalho falando sobre o seu livro recém-lançado, Sexualidade Nua e Crua, que busca uma compreensão natural da sexualidade e quebra de tabus sobre o tema. O Renan é escritor e atua como mentor e coach de relacionamentos e sexualidade.